Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tomada banho por aqui já. Eu vou ler para vocês um texto bíblico que eu gosto, que eu me identifico muito. Vocês podem ver, que ele é todo grifado. Todo grifado, Gosto bastante, porque cada partezinha dele nos ensina a gente, mulheres, ser sábias dentro da nossa casa. Tô um pouquinho longe de tudo isso. Tô aprendendo muito com a vida e com Deus, principalmente. Mas nada como um dia após o outro. Vou acender a luz aqui pra vocês, pra ficar melhor a gravação. Peguei meu energético. E vamos começar. Gente, minha Bíblia tá bem velhinha. Muito. Mas eu uso bastante ela. Vocês podem ver. Uso bastante. Vamos pro Salmo, vamos pra sabedoria. Eu vou ler uns 4, 5 trechinhos de cada por dia para vocês, de cada versículo aqui da sabedoria. Sabedoria, intercessão, versículo 1. Amém, as justiças, vocês que governam a terra, pense corretamente. O Senhor procure de coração sincero. Pois se ele se deixa encontrar por aqueles que não se atentam e se manifesta para que eles se recusem a acreditar nele. Os pensamentos tortuosos separam de Deus. Então, pensamentos de morte, pensamentos de conflitos, pensamentos de iniquidade, pensamentos que não são da presença de Deus, nos afastam de Deus. Nós fomos postos à prova e confunde os insensatos. A sabedoria não entra na alma que pratica o mal. Então não adianta a pessoa fazer o mal. Eu tô lá na igreja. Não adianta. Não adianta, não adianta, não adianta mesmo. E nem habita num corpo que é escravo do pecado. Então se você conhece alguém de prostituição, que não sei o que lá, se não se alinhar com Deus, nessa vida não vai levar nada. Todo mundo sabe que dessa vida a gente não se leva nada, né? O Espírito Santo que educa foge da fraude. Então, se a gente deixar o nosso corpo habitar a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo habitar sobre nós, ele automaticamente ele vai nos chama de discernimento espiritual. Ele vai nos discernir, é ele que vai nos discernir o que é certo, o que é errado, o que não é. O que você deve fazer, quando você deve pedir perdão, quando você deve receber perdão, quando você deve fazer aquela atitude, quando você... Tudo é o Espírito Santo de Deus, que Deus nos deixou. Jesus sobre a cruz morreu e pagou pelos nossos pecados e deixou o Espírito Santo como consolador das nossas vidas até a consumação dos tempos, né? E afasta-se os pensamentos insensatos e é expulso quando sobrevém a injustiça. Então, quando tem injustiça, o Espírito Santo ele é alerta, é a nossa anteninha de alerta. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa impune quem blasfema com os seus lábios. Então, quem faz uma blasfema com Deus, por mais que, né, falou ali de última hora assim mesmo, ou da boca pra fora, sempre Deus castiga. Isso você pode ter certeza. E a justiça de Deus não é a justiça dos homens, né? Porque Deus é testemunha dos seus sentimentos. Observa de fato a sua consciência e ouve as suas palavras sobre a sua boca. O Espírito Santo do Senhor enche o universo da consciência e todas as coisas que têm conhecimento de tudo o que se diz. Por este motivo, fala coisas injustas que não se escapará dele, e a justiça vingadora não poupará. Haverá investigação sobre os projetos dos injustos, e ao rumor das palavras dele chegará até ao Senhor.
Os seus crimes ficarão comprovados. Um ouvido atento tudo escuta, nem mesmo o sussurro das murmurações lhe escapa. Portanto, tomem cuidado com as murmurações inúteis, evite maldilências. Mesmo secreta, a palavra não fica sem consequências, e a boca mentirosa mata a alma. Não procurem a morte desviando a própria vida de vocês, nem provoquem ruína com as obras que vocês praticam, pois Deus não fez a morte, nem se alegram com as perdições dos seres vivos. Ele criou tudo para a existência. As criaturas do mundo são sadias. Nelas não há veneno de morte. Nem o mundo dos mortos reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. O que fala aqui? Nesse versículo aqui da sabedoria, no versículo 12 ao versículo 15, tá nos ensinando, né? A desviar a vida não, para não provocar, a gente não provocar a nossa ruína, né? Porque é como se diz, o que sai da nossa boca nos abençoa e nos amaldiçoa. O que sai da nossa boca nos faz prosperar, mas também nos faz frustrar e mergulhar em dívidas, em problemas e tudo mais. E aí por diante. Então, eu aprendi uma coisa e principalmente fortificou ainda mais sobre a questão do filme da Guerra do Invisível. Gente, gosto de tocar esse assunto porque é muito importante de falar para todos vocês. Guerra do Invisível é real, acontece. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que Deus, ele nos fez a semelhança dele. Em todos os versículos bíblicos que tem sobre a Bíblia, que é a verdade, alguns deles falam que a gente é a semelhança de Deus. Jesus, seu filho, ele teve que vir em carne, ele teve que ser gerado em embrião, depois em feto, depois embrião, depois bebê, depois criança. Tem vida em carne, osso, coração e tudo como um ser humano. Vai pagar pelos nossos pecados. Até por aqueles que ainda vão nascer, entendeu? Que vão pecar. É do humano, desde que fez os fim dos tempos de Adão e Eva. É normal acontecer isso daí. Só que a gente tem que se apegar a um Deus, saber que nele tudo pode, saber confiar, saber esperar o tempo dele e também usar a nossa boca não para nos blasfemar, não para nos destruir, nem a nós, nem a nossa família e nem quem está ao nosso redor, nem as nossas pessoas e nem as coisas que estão sobre o redor, entendeu? Como assim as coisas que estão sobre o redor? Nosso casamento, nosso ministério, as nossas amizades, os nossos sonhos, nossos projetos, as nossas conquistas, entendeu? Então, usar a nossa boca para o bem, sabe? Declarar todos os dias, você tirar um tempo para Deus é muito importante, sabe? Você tirar um tempo para Deus todos os dias. E você acha que comigo tem sido fácil? Faz 3 anos que eu tô na peleja da oração, do jejum. Tô um pouco afastada nessa parte do jejum, mas fortificada na oração, na palavra, entendeu? E tem dias que vem aquela sede grande, enorme.
que eu não aguento ficar, parece que eu tô bêbada de tanto que tá com a presença do Espírito Santo sobre mim. Tem dia que eu não sinto nada, nem dá vontade de buscar, e quando eu busco, eu não consigo sentir a presença de Deus. Mas, mesmo assim, você já ouviu aquele versículo e aquela palavra que se fala: vem a mim os cansados e oprimidos. Deus não manda vir os que estão alegres, né? Tipo, os cansados e oprimidos, sobrecarregados, frustrados. Então, Deus é maravilhoso. Eu quero voltar aqui uma hora e falar só dos meus testemunhos de vidas. Eu vou tentar trabalhar um pouco mais, um pouco com o meu testemunho e ao mesmo tempo com a palavra de Deus. É aos poucos, sabe? Deus tem me falado para mim fazer isso, mas eu tenho sido um pouco persistente em essa questão dessa parte. Então, tirar esse tempinho enquanto a minha menina mais nova tá dormindo e a minha mais velha, meu esposo levou ela até a escola e foi trabalhar, é crucial, sabe? Eu tenho um caderninho aqui que eu anoto tudo. Eu coloco as minhas orações, eu coloco os meus propósitos. Ah, mas não tem necessidade, Deus sonda o teu coração. Sonda o meu coração. Mas isso é uma profecia. É saber que Deus está na minha vida. E eu amo escrever. Sempre gostei de escrever, de grifar. Então, tá fazendo isso com a palavra de Deus tem sido o meu momento de refúgio, sabe? Então, eu escrevo minhas orações, escrevo os meus propósitos, escrevo aqui também as frases das Bíblias, dos Salmos, e tem Isaías, ó, tá cheio. Escrevo quando eu tô triste, escrevo quando eu tô feliz, escrevo tudo aqui. Essa daqui já tá acabando, ó. Só tem essa partezinha aqui de caderno. De tudo isso aqui escrito, só tem isso. Então eu vou comprar até mais uma. Eu amo escrever. Isso aqui não fica escrito, fica à toa. Hoje mesmo eu tava dando uma folheada nas coisas que eu já escrevi. E uma das primeiras coisas é não deixar o nosso coração, que é enganoso, nos enganar. E a consagração ao propósito do nosso coração é muito importante. A primeira batalha de Daniel não foi contra um rei, mas contra o cardápio que ele decidiu a não se contaminar. Entendeu? Então, essa ação aqui, ó, de você retirar da sua casa, da sua rotina, o que você já sabe, que se contamina, o ambiente, conflitos desnecessários, palavras negativas, atos destrutivos. E a passagem-chave, Daniel propôs sobre o seu coração de não se contaminar. Entendeu? Pedir para Jesus que, se não for da vontade dele, por favor, que ele faça também que não seja mais nem a sua, nem a minha, entendeu? E como que eu gosto bastante de sabedoria, ó. Sabedoria. Tá escrito aqui, ó. A sabedoria da mulher não está no que ela diz, mas no que ela se constrói em silêncio. Gosto bastante. Escrevo salmo sobre o meu esposo, sobre o nosso casamento. Faço orações de 7 dias, aí vou jejum de 21 dias. Tudo tá aqui. Então, esse aqui é o meu caderno de batalha, de oração. E essa daqui é minha arma. Minha arma. A palavra de Deus é o alimento da minha vida. É a minha arma. É o meu refúgio. É a paz que eu preciso tá toda aqui, sabe? Então, eu aprendi que não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Já ouvi alguns tempos atrás, não muito tempo atrás, que eu, nos dias difíceis, eu não orava, eu não jejuava, eu não pedia a Deus. Hoje, tudo que eu faço, eu peço orientação ao Senhor primeiro, sabe? E quanto mais o levante, a partir do momento que a gente entende a guerra do mundo espiritual, invisível, do bem e do mal, a gente entende que tudo aquilo tem coisas que não são levantes, tem coisas que estão no nosso corpo humano, mas que a gente tem que ter o discernimento espiritual para a gente decidir o mundo espiritual, sim, porque ele é mais real do que eu ou do que você possa imaginar. Eu sei, eu tive uma noção, a partir do momento que você tem uma noção que o mundo espiritual existe, que o inimigo se levanta, não é contra você,
É porque quem você é e a luz que você transmite ter, entendeu? Então ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Ele vai usar pessoas do seu convívio de sangue, as pessoas que você mais ama, as pessoas que você tem mais aproximação. Por quê? Quando ele quer te atacar, ele vai usar as pessoas que vocês mais amam. Isso você pode ter certeza. Ou numa enfermidade, ou numa contenda, ou numa briga, ou numa escassez financeira. O inimigo, ele usa artimanhas. A gente tem que saber identificar, entendeu? A gente identificando, a gente luta com a arma certa. E pedir revestimento espiritual, entendeu? Pedir revestimento, sabedoria, proteção a Deus, muita proteção. Isso que eu quero finalizar com vocês aqui. Eu vou ler para vocês aqui, que tá aqui, até escrito aqui, que eu até li. Eu vou fazer uma oração dentro da Bíblia que você está, que é o Salmo 1. O Salmo 1 é uma proteção divina, e eu fiz ele como proteção do meu esposo. Eu intercedo ele todos os dias pela vida do meu esposo. Tem sido falha um pouquinho às vezes, porque conforme a correria do dia a dia, a gente é falho. Mas às vezes que eu lembro e eu tô aqui e penso assim, eu oro bastante. Então, eu vou ler o Salmo 1. Você pode fazer ele com o seu esposo, com a tua esposa. Você pode fazer ele aí pra você. Eu fiz ele como meu esposo. Então, toda vez que eu vou feliz, você usa o teu nome ou usa o nome da pessoa que você quer. Proteção divina do Senhor sobre o meu esposo, seu filho. Feliz é Gabriel que não vai ao conselho dos justos, dos injustos. Não para no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos zombadores. Pelo contrário, o prazer de Gabriel está na lei de Javé. Gabriel medita sua lei dia e noite, e Gabriel é como árvore plantada, junto à água corrente. Dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo que Gabriel faz é bem-sucedido, e não são assim os injustos. Pelo contrário, são como palha que o vento se arrebata. Por isto, os injustos não ficarão de pé em diante o julgamento, e nem os pecadores sobre as assembleias dos justos, porque Javé conhece os caminhos dos justos, quanto o caminho dos injustos perece. Pai querido e Pai amado, é diante desta manhã que eu te consagro este dia, Senhor. Eu te consagro a minha casa, eu te consagro, Pai, a minha família, eu te consagro o meu casamento, eu te consagro as nossas filhas, eu te consagro tudo que temos no Senhor e tudo que somos e tudo que seremos em tuas mãos. Que a presença do teu Espírito Consolador, do Espírito Santo, desça sobre nós. Que as armaduras celestiais nos revista do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor nos toque, Senhor, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Tudo que o inimigo tenta implantar na nossa mente, não desça, Senhor, sobre o nosso coração. Blinda, Senhor, a nossa casa, a nossa família, as nossas filhas, a nossa saúde. Todas aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo, que o Senhor as toque, que elas sintam a tua proteção divina sobre elas. Pai querido e Pai amado, ilumina o nosso dia, guarda-nos, Pai, de todo os mal, nos dê sabedoria, Pai, nos dê estratégia, nos dê discernimento espiritual para discernirmos o mundo espiritual. Quando levante querer nos levantar contra nós, derruba e caia por terra agora, Senhor, pelo poder santo do Teu Filho, em nome de Jesus. A Ti entrego o nosso dia, a Ti eu consagro, porque eu sei que em Ti eu posso e tudo posso naquele que eu creio. E eu creio no Senhor e até os fins dos dias. Senhor, coloca Tuas mãos aonde precisa ser colocado e o Seu agir. E nos ensina, Senhor, a depender mais de Ti diante de todas as circunstâncias, sejam elas alegres ou tristes, sejam elas na dor do luto, ou na alegria da felicidade, Pai, da conquista. Então, Senhor, que o Senhor nos fortifique, nos ensine a ser dependente do Senhor, independente da circunstância, nos guarda e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu vou terminar de fazer aqui a casa, eu vou trocar só esse lençol aqui do sofá, porque eu troco toda hora. Vou guardar minha Bíblia e vou me ungir.
Gi, Senhor, unge do alto da cabeça à planta dos meus pés. Guarda-me, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E os meus. Amém. Agora, vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Vou colocar o louvor. A Nenê tá dormindo. Eu ia trocar esse lençol, mas vou deixar ele hoje, porque senão a Isabela vai sujar. Mas é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Que vocês gostem muito dos vídeos que eu tô fazendo. Que chegue alguém que precisa, que necessita, que dá força, dá ânimo. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Em nome de Jesus.